vídeo, eu peço para vocês, se estiver vendo do celular, colocar a câmera no modo horizontal, porque senão vai ficar muito pequeno para ver a resolução, tá certo? Bom, dando sequência em centro de massas e centro de gravidade, eu falei que teria uma hora que eu iria separar esses dois. Esse centro de gravidade seria aquele ponto geométrico da figura, onde concentra todas as forças, e o centro de massa pode coincidir com o centro geométrico ou não. Isso vai depender das massas das figuras, quando elas estão compostas. Eu vou explicar isso melhor. Então agora a gente separa um pouquinho do conceito de centro de gravidade e centro de massas, ok? Como assim? Pra vocês entenderem melhor. Lembra que eu falei no final do vídeo anterior que todo material, todo sólido geométrico tem seu centro de gravidade. Vou pegar aqui um só para a gente lembrar rapidão. Por exemplo, essa caixinha aqui. Essa caixinha vai ter o centro de gravidade, que seria o encontro das suas diagonais internas, né? Aí a gente faz todo aquele conceito de momento e inércia para x, para y, corresponde com a área, faz todo aquele material daquela tabela para chegar à conclusão que o centro de gravidade é o centro geométrico da figura onde concentra todas as forças. Bom, agora imagina só, quando a gente tem várias figuras juntas, né, vários sólidos juntos e as massas são diferentes, eu não posso falar que o centro de gravidade vai ser a somatória dessas figuras bem no meio. Aliás, vai ser um encontro ali bem no meio. Como assim? Para vocês entenderem melhor, ó. Se eu tenho um quadrado aqui e outro quadrado aqui do lado, tem dois quadrados. Quando eu peço para achar o centro de gravidade desses quadrados, você fazia aquelas diagonais lá e tal, ou usava aquele outro recurso, então o centro é aqui e o centro desse é aqui. Então, teoricamente, quando essa figura, tanto esse objeto quanto esse, se tiver a mesma massa, então a média dos dois aqui vai ser o centro de gravidade, quando as figuras estão juntas. Aí sim, aí eu posso chegar nessa conclusão. Aí eu posso fazer, por exemplo, aquilo que eu fiz lá do momento estático, aquela tabela e tudo mais. O problema, pessoal, é quando, por exemplo, imaginem só, esses dois quadrados agora, né? Esses dois quadrados, eu falo o seguinte, olha, esse quadrado eu estou usando um plano bidimensional, mas depois a gente vai falar esse sólido geométrico e tal. Mas vamos imaginar que esse objeto aqui tem 3 quilos e esse tem 9 quilos. Será que o centro de massa dos dois vai ser no mesmo ponto, se eu juntar essas duas figuras? Não, porque aonde tem mais massa vai concentrar a maior força da gravidade. Então, pessoal, isso daqui modifica o valor. A fórmula é quase a mesma. Então agora você tem que colocar a massa com uma grandeza diretamente proporcional ao centro de gravidade. Então aquele x centro de gravidade vai ser diretamente proporcional à massa, porque vai influenciar. Ora, imagina só, você está carregando dois objetos que tenham o mesmo tamanho, por exemplo, só que um tem um peso maior, nesse a gravidade vai influenciar mais. Isso é óbvio, você vai sentir uma maior massa nesse. Bom, e aí? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar agora as massas desses objetos. Por enquanto, tudo no plano bidimensional. Depois a gente vai para o plano tridimensional, ok? Então vamos lá, ó. Se fosse aquela matéria anterior, era fácil. Você pegava esse quadrado que está aqui, né? Que aqui são duas figuras. Ó, um quadrado, eu já deixei pronto, figura A, e um triângulo, a figura B. Aí você fazia todo aquele esquema, achava a área do quadrado, depois a área do triângulo, fazia o x centro de gravidade, o y, fazia um momento inércia e tal, a somatória, chegava no x centro de gravidade no y. Pode, porém temos um problema. O objeto A pesa 2 kg e o objeto B pesa 4 kg, então vai mudar. Essa fórmula coincide com a média ponderada lá da estatística, você deve ter visto ela. Então assim, quando acontecer isso, pedir o centro de massa e der as massas dos objetos, você não precisa montar aquela tabela toda. Você pode ir direto para a média ponderada. Só que eu não vou colocar a média ponderada aqui, porque aqui não são elementos estatísticos. Aqui são elementos geométricos. Então você pode colocar dessa maneira, ó. O x centro de massa, posso chamar assim.
vai ser o x, centro de gravidade da figura 1, ou pode ser chamado de apenas x1, mas eu vou pôr x, vou pôr xg, porque eu estava escrevendo na outra lousa xg, da figura 1, vezes a massa 1, mais, aí é uma média ponderada, mais, o que a gente vai fazer? O x, gravidade da figura 2, vezes a massa 2. E como é uma média ponderada, como eu estava dizendo, você vai dividir pela somatória das massas. Massa 1 mais massa 2. Por quê? Agora eu estou levando em consideração a massa desses objetos, certo? Se eu levo em consideração a massa dos objetos, eu sei que o meu ponto lá, o centro de massa dessa figura total vai mudar, certo? Ele vai levar em consideração a massa de quem é maior. Bom, e a mesma coisa eu vou fazer para o y, centro de massas. Ok? Agora eu não vou chamar mais de centro geométrico, porque eu estou levando a massa em consideração. Ah, mas no vídeo anterior, Pedro, você falou assim que poderia ser centro de gravidade e centro de massa. É óbvio, porque eu não estava utilizando a massa. Eu poderia falar que a massa era 1, então ia dar o mesmo valor. Agora não, agora você tem que escrever x, cm, y, cm. Bom, mesma coisa, vai ser o y, centro de gravidade, ou yg para a figura 1, vezes a massa 1, mais o yg para a figura 2, vezes a massa 2, dividido pela somatória das massas. Olha lá. Correto? Então, agora, o que a gente faz? A gente vai calcular os dois. Pessoal, eu apaguei para ter um espaço maior para a gente fazer aqui o cálculo. Olha só, mantendo aquela fórmula, tanto para o x centro de massa quanto para o y centro de massa, eu vou ter que achar o x centro de gravidade da primeira figura e da segunda figura. E o y centro de gravidade da primeira figura e da segunda figura. Vamos lembrar então dos elementos geométricos. Olha só, aqui eu estou no eixo x e aqui eu estou no eixo y. Da primeira figura, vamos lá. Não sei se vocês lembram, acabei de apagar a fórmula, mas está lá. X, centro de massa, pega o x da primeira figura, vezes a massa da primeira figura. Olha lá, a massa do primeiro objeto aqui é 2. E o x para ele, vamos achar o x centro de gravidade dele, ó, é o 10 dividido por 2. Lembra que num quadrado nós já definimos que é o lado de baixo, a base, que é o x dividido por 2. Esse é o x centro de gravidade para todo quadrado, correto? Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então, nesse caso, vai ficar o quê? 10 dividido por 2, 5, vezes a massa desse objeto aqui, dessa figura que é 2, ok? Mais, seguindo a fórmula, a segunda figura é um triângulo retângulo. Lembra que nós aprendemos que triângulo retângulo é o x dividido por 3, não é por 2. Né? Depois dá uma olhada que essa fórmula está bem definida no primeiro vídeo do centro de massas e centro de gravidade. Ok? Então vamos lá. X dividido por 3. Aí você fala, já sei, Pedro, é 3 dividido por 3 vai dar 1. Cuidado, por que não pode ser 1? Olha o elemento geométrico aqui. O triângulo está aqui na frente, ó. Então ele já andou 10, não, ele está acima do 10. Então seria 10 mais esse 1 que corresponde a 3 dividido por 3, correto? Cuidado, hein, senão vocês vão errar isso daí. Então depois, quem não está lembrado, pega o primeiro vídeo de centro de massas de um triângulo que eu detalhei certinho lá. Triângulo equilátero, triângulo retângulo, aí tá lá. Então, ó, 3 dividido por 3, 1 mais 10, 11. Então 11 vezes, deixa eu ver se tá aqui, tá. Estou procurando a calculadora que eu vou ter que usar daqui a pouco. 11 vezes 4, que é a massa, né? Que é a massa desse elemento aí, desse elemento geométrico, dividido pela somatória das massas. 2 mais 4, 6. Deixa eu colocar 2 mais 4 aqui para vocês lembrarem de onde está saindo esses valores, né? Então aqui, 5 vezes 2 dá 10. 10, aqui vai ser 44 dividido por 6. Aqui vai dar 64 por 6. 64 por 6 vai dar 10,6 aproximadamente. Opa, desculpa, aqui é 54, né? 54 por 6. Então dá 8, né? Então dá 9.
a 9 aí dá um valor exato, né? Beleza. Agora vamos prosseguir aqui. Y centro de massa, né? Y centro de massa. Pessoal, antes de chegar no Y, vocês viram o que eu fiz? Para quem não entendeu, ó, rapidão. Eu achei o X dessa figura vezes a massa da figura. O X dessa figura vezes a massa dela. Lembrando que eu vou pôr até um asterisco aqui nesse 11, para vocês lembrarem, ó. A figura está para frente lá do 10, então tem que adicionar. Senão você vai achar um ponto aí que não considerou a posição da figura. Bom, agora vamos lá. Y centro de massas. Aqui eu vou ter para Y vezes a massa dele. Olha o Y dessa figura. Aqui vale 9, né? Olha lá. Ele vale 9. Então, ó, para qualquer quadrado é o Y dividido por 2. Seria o lado por 2. Então, 9 por 2 dá 4,5. 4,5 continua sendo a mesma massa, que é 2, ó. A figura é a mesma. Mas, como que eu faço a altura de um triângulo retângulo? Lembra? O Y, centro de gravidades. Você viu isso lá na YG ou CG. Lembra? O triângulo está aqui retângulo. Também vai ser a altura dividido por 3, né? Aqui a altura dele é 9, dividido por 3 dá 3, beleza? Recordando aí. Então ficou 3 vezes, pela fórmula tem que ser vezes a massa, 3 vezes 4, dividido pela somatória das massas. Então 6 mais 2 mais 4, não pôr 2 mais 4, né? Para lembrar que eu estou seguindo a fórmula certinho. Vamos ver quanto que dá isso? Aqui 2 vezes 4,5 dá 9, mais 3 vezes 4 dá 12. Aqui 6, então vai ficar o quê? 21 dividido por 6, isso vai dar um decimal, que não é exato, vai dar 21 dividido por 6, 3,5. Deu um decimal exato. Olha só. Agora vamos fazer aqui para ver que ponto que vai estar o centro de massas, ou seja, lembra que eu falei, se você pôr uma linha imaginária nesse objeto, você vai carregá-lo. Como assim uma linha imaginária? Para quem não está lembrado, deixa eu pegar essa pirâmide aqui para mostrar melhor. É óbvio que eu sei que se eu pôr uma linha aqui com centro, né? Eu vou conseguir carregá-lo em pé, mas imagine esse objeto aqui com as massas em pé, não, vou conseguir carregar ele equilibrado, né? Imagine esse objeto aqui com massas diferentes, eu vou pôr uma linha para puxá-lo. Bom, aonde vai ser? Na posição X, então vai ficar assim, ó. Na posição X eu vou ter que pôr no 9. Na posição Y eu vou ter que pôr no 3,5. Ok? Vamos pôr um ponto e vírgula aqui para não ficar tantas vírgulas, né? Vamos ver se isso é válido. Ó, posição X, o X está para cá, ó. Então vai pro 9 mais ou menos aqui, né? Ó, vai mais ou menos aqui. Na posição Y, 3,5. Então vai ser, divide por 3, vai dar mais ou menos um pouquinho mais ou menos aqui em cima, ó. Aí você fala assim, nossa, mas é aqui que é o centro de massas, então se eu colocar um ponto aqui, um pilar, uma coluna, eu vou equilibrar esse objeto? Sim. Ficou meio desproporcional, porque olha a massa do B. Esse triângulo está medindo 4 kg de massa. E esse quadrado está medindo 2. Qualquer olhar desatento ia falar, não, mas está mais para cá, ó, o centro do objeto. Não está. Está mais para baixo e para cá devido a isso. Eu tenho um objeto que tem um peso muito maior. Então, o peso, agora, desculpa, a massa. A massa agora vai ser relativa nesses cálculos, ok? E, na verdade, se a gente for pensar assim, matematicamente, está muito mais fácil fazer isso do que fazer aquela tabela do momento inércia que foi do exercício anterior, correto? Então, o que vocês vão fazer agora? Eu vou passar mais atividades com algumas figuras que têm massas diferentes para você achar esse ponto geométrico e esse ponto de massa onde há o equilíbrio de todas as forças, ok? Beleza? Então é isso, a gente agora está considerando as massas dos objetos. É isso, então, qualquer coisa eu estou por aqui. Valeu!